que os administradores ganham menos do que os engenheiros? Ou também porque ganham menos do que outras profissões, como os médicos e tudo mais? Olha, professor, essa sua pergunta não tem muito sentido. Vejamos, por exemplo, o presidente da Fiat. Você vai me dizer que um presidente da Fiat ganha menos do que um engenheiro? Claro, não é isso que eu me refiro. Eu me refiro à média salarial dos administradores em comparação com outras profissões como a engenharia. Essa é a nossa pergunta orientadora de hoje. Mas, professor, o senhor tem uma obsessão com as engenharias? Será que era porque o senhor não queria fazer engenharia de produção e não passou? Né? Qual que é essa ânsia sua de sempre comparar a administração com a engenharia? Bem, imagino que eu não tenha nenhum complexo a respeito disso. Não sei, né? Apesar de eu não ter tentado o vestibular em engenharia, a questão que me chama a atenção é que a administração e a engenharia são duas áreas do saber que possuem uma interface, ou melhor, que possuem uma disputa de mercado. E nessa disputa de mercado, os engenheiros, na maioria das vezes, abocanham a função dos administradores. Logo, comparar a profissão da administração com a engenharia ilustra o quê? Uma fatia de mercado que está sendo disputada por essas duas profissões. Para respondermos a nossa pergunta, eu vou me fundamentar aqui basicamente em 3 argumentos. Tá? O primeiro argumento se trata da relação técnica entre como fazer e como gerir. Para tal, gostaria de resgatar aqui com vocês um autor que a gente já vem discutindo nas primeiras videoaulas, Henri Fayol, né, um francês que foi um dos pais da administração, essa clássica obra dele, Administração Industrial e Geral, escrita em 1916. Essa obra, como nós já comentamos, além dele definir o conceito de administração e propor o clássico modelo de planejar, organizar, dirigir e controlar, logo na introdução do trabalho, ele vai fazer uma defesa do ensino da administração para quem? Para os engenheiros. Uma vez que naquela época não tínhamos a profissão do administrador, mas o engenheiro que cumpria essa função. Algo que parece que não tem mudado muito, muitas vezes que os engenheiros, quando crescem nas organizações, assumem essa função. Mas vejamos esse quadrante aqui. Tá? Esse quadrante ilustra o tempo destinado ao trabalho entre um operário, por exemplo. Né? O operário passa 85% do tempo dele realizando as funções técnicas. O que seriam as funções técnicas? O como fazer, realizando um aspecto que ele aprendeu de ordem técnica para resolver um determinado problema. E apenas 15% do tempo dele para as questões de como gerir, né? Que envolve administração, segurança, contabilidade. Porém, quando esse indivíduo cresce numa organização, ele assume a posição, por exemplo, de um supervisor, de uma espécie de um gerente, ele passa a exercer menos as funções de ordem técnica e mais as funções de ordem administrativa, né? Como, por exemplo, nesse quadrante aqui, ele passa a exercer apenas 30% do tempo dele nas questões técnicas. E quando ele chega à função de diretoria, ele passa a exercer apenas 15% do tempo nas questões técnicas e o restante, os 85%, em questões relacionadas à gestão. O que isso representa para nós, para tentarmos entender o mercado? Isso representa que uma organização, muitas vezes, ela vai dar prioridade ao quê? A uma pessoa que domina as duas funções. O como fazer a partir de uma perspectiva técnica e, claro, o como gerir. O administrador, em sua formação, ele sabe como gerir, mas não como fazer. E como fazer eu me refiro ao conhecimento de ordem estritamente técnica desenvolvida nos cursos de engenharia. Por exemplo, o engenheiro civil, ele sabe como construir uma pedra, ele sabe como construir uma ponte, ele sabe como construir uma estrada, uma ferrovia, em tese. O administrador não. Mas ele não sabe, muitas vezes, como gerir a sua equipe. Né? Só que ele pode aprender a esse tipo de conhecimento, principalmente realizando MBAs, especializações, que são MBAs, enfim. Né? Diferente do administrador, que exigiria maior tempo para dominar esse tipo de conhecimento, já que teria que passar, por exemplo, ou para o curso técnico ou para uma graduação. O mesmo acontece, por exemplo, numa produção, num chão de fábrica de uma engenharia de alimentos. O engenheiro de alimentos, em tese, ele sabe como fazer aquele determinado processo industrializado, coisa que o administrador não. E aí o que nós temos? Uma questão lógica. O que as empresas muitas vezes preferem? Por que eu vou contratar um funcionário que sabe como gerir, sendo que eu posso contratar um funcionário que sabe como fazer e que pode se capacitar dentro da própria organização, dominando um conjunto de ferramentas e técnicas de gestão de pessoas? Então, essa é uma primeira distinção que ilustra
a vantagem muitas vezes que o engenheiro adquire em comparação com o administrador. Estou falando na média, claro. Mas nós temos um segundo fator para além desse daqui, que é a reserva de mercado. O que acontece, como nós comentamos nas videoaulas anteriores? Diferente do conselho de engenharias, né, que exige o engenheiro para assinar qualquer atividade relacionada à engenharia, por exemplo, eu quero construir a minha casa, eu preciso do aval de um engenheiro para assinar o projeto, além de ser responsável, ter a ART de monitoramento e acompanhamento da obra. Na administração, não. Nós vimos nas videoaulas anteriores que a profissão Conselho Federal de Administração até tentou em 2005, mas não conseguiu que toda empresa, que toda organização tivesse um administrador assinando a função gerencial. Então temos esse segundo aspecto, que trata-se da reserva de mercado. O administrador não pode exercer a profissão do engenheiro, mas o engenheiro pode exercer a profissão do administrador, o que vai intensificar ainda mais essa fatia de mercado. Bem, mas esses dois fatores são fatores talvez não tão centrais quando a gente ilustra o terceiro argumento que eu queria trazer aqui para explicar esse fenômeno, que trata-se da relação da oferta e demanda. O que acontece com a administração? A administração hoje é o curso com o maior número de instituições do país, ou seja, nós temos mais de 2.600 instituições que oferecem o curso de administração. Em tese é um curso barato, né, que pode ser ofertado à distância, que não exige necessariamente um laboratório, basta ter uma biblioteca, e pode ser um curso basicamente teórico, né? Então, isso é um facilitador, enquanto um curso que é ofertado por 2.600 instituições. Nesse aspecto que nós temos também, nós temos o maior número de matrículas da graduação no curso de administração. Somando a administração, o bacharelado com os tecnólogos, a gente tem o maior número de profissionais, de estudantes nesse curso, o que gera, em contrapartida, também o maior número de profissionais sendo formados todos os anos. Em média, 100 a 110 mil profissionais formados em administração e indo diretamente para o mercado de trabalho. Claro que isso também ocasiona problemas, né, que nós veremos nos próximos minutos aqui. Mas isso se trata de uma relação de oferta e demanda, né? Então, se nós temos um curso com uma grande quantidade de oferta de profissionais e a demanda do mercado ela é menor do que a oferta, o que acontece com a tendência da oferta? A diminuição do preço da oferta, ou que a oferta, o número de pessoas que estão ofertando saiam do mercado, o que muitas vezes não é o que acontece, né? O número de profissionais tem entrado sucessivamente no mercado e o que tem comprometido essa carreira é o preço médio de remuneração dos administradores. Ah, professor, mas eu quero provas, eu quero evidências, está dizendo, eu quero ver os números. Pois bem, eu peguei essa matéria aqui, né, do próprio Conselho Federal de Administração, e o Conselho Federal de Administração, agora, desse ano de 2020, diz para nós qual que é a média salarial de um administrador recém-formado: R$ 2.500 para quem acabou de formar, tá certo? No Brasil. Há um segundo aspecto interessante. Além do administrador receber uma média de R$ 2.500, onde estão os nossos administradores? Também comentamos em videoaulas anteriores. Desse exército de administradores formados, apenas 4,9%, 5% dos administradores exercem a profissão de administradores. Temos aí mais uns 15% que cumprem funções de auxiliares e técnicos e 85% dos profissionais que não assinam a profissão de administradores nessas organizações. Em vista, claro, dessa limitação da legislação do Conselho Federal não ter conseguido, já que a legislação não permite, a reserva de mercado utilizada como o Conselho Regional, como o Conselho CREA das Engenharias exige. Tá? Esse é um segundo fator. Em comparação com engenharias, vejamos o que o Conselho de Engenharia exige. Lembrando que a administração, além de não conseguir legislar a partir de uma reserva, também não estabelece o que a gente chama de um piso, né? Ou seja, um salário mínimo que cada administrador deve receber. As engenharias, sim. O Conselho de Engenharia, por exemplo, exige que o salário mínimo de um engenheiro seja de 7 salários mínimos mensais. Tá? Então, um profissional que assume a função de engenheiro, um recém-formado, ele deve receber 7 salários mínimos mensais. É claro que a gente sabe que não é isso que acontece, né? O que as empresas têm feito? Tem contratado os engenheiros recém-formados como analistas, não como engenheiros, né? E aí não paga-se esses 7 salários mínimos. Mas isso não inviabiliza a nossa comparação. Ainda assim, na média salarial,
os engenheiros têm recebido mais do que os administradores. Porém, para vocês engenheiros que estão assistindo esse vídeo aí, esse prazo de vida também está contado. Peguei uma matéria recente do ano passado, 2019, né, que mostra que 58% dos engenheiros formados no Brasil hoje não estão exercendo a profissão de engenheiros. Tudo bem, no caso dos administradores, isso daí chega o quê? A 80%, né? As engenharias ainda é 58%. Mas esse é um fenômeno que está perpassando o curso de engenharia também. E o que está acontecendo com as engenharias? As engenharias estão se aproximando de um fenômeno similar à administração, uma vez que, no ano de 2016, segundo o Censo da Educação Superior, foram formados 100 mil administradores naquele ano. Claro, 100 mil engenheiros naquele ano, enquanto a administração tem formado uma média de 110 mil. Claro que as engenharias são várias engenharias, né? E a administração é única, então as engenharias têm lá os seus nichos de mercado. Mas o que está acontecendo com o curso de engenharias? Com o curso de engenharia, a oferta pelo curso tem aumentado e, consequentemente, mais profissionais do mercado, o que acarreta nessa relação de oferta e demanda. Chama atenção, inclusive, eu peguei desse site aqui, Engenharia 360, que ainda fez uma piadinha, né? O curso de engenharia está virando, se é que ainda não virou, os cursos como cursos de administração e direito. De fato está virando em relação à questão de oferta e demanda. Diferente da administração e da engenharia, há uma alternativa para lidar com isso, né? Que é fazer o que os cursos de medicina, o Conselho de Medicina faz muito bem. Reservas de mercado a partir do cancelamento da abertura de novos cursos no país. Essa matéria aqui, que é do ano de 2019, diz o quê? Que o MEC está analisando liberar vagas e ofertas de curso, uma vez que em 2018 o MEC aceitou, a partir do Conselho, o congelamento da abertura de novos cursos de medicina no Brasil. Lembrando que o curso de medicina, diferente dos cursos de engenharia, e administração, são ofertados em apenas 289 instituições, enquanto a administração são mais de 2.000 instituições, né, e que contabilizam um total de 29 mil vagas de médicos, enquanto os administradores, 1.200.000. Essa é uma estratégia de reserva de mercado e lida com as questões de demanda e oferta. Professor, então a alternativa é muito simples, é só a gente seguir os sábios conselhos dos cursos de medicina, né, do Conselho de Medicina, e congelar os cursos. Sim, é uma alternativa. Só que a gente tem que comparar a oferta do curso superior no Brasil em comparação com o mundo. Vejamos o Brasil. O Brasil estima-se, isso é matéria do ano de 2019, que apenas 21% da população brasileira entre de 25 a 34 anos tem curso superior no Brasil. Apenas 21%. Né? 1 em cada 5 jovens tem curso superior no Brasil. Quando a gente compara com a Coreia do Sul, por exemplo, o percentual de jovens nessa faixa etária é de 70%. Canadá, 62%, e assim vai. Austrália, 50%. Nós aqui temos a Argentina, 40%. Então a Argentina tem o dobro de estudantes com curso superior do que o Brasil. Consequentemente, a gente cai num dilema, que eu gostaria de fechar essa nossa reflexão, o que nós fazemos? Nós podemos retomar a estratégia da década de 70, 80, né? Porque meu pai, por exemplo, formou em engenharia, recebeu 3 ofertas de emprego, né? Que nós temos uma elite menor do que os 20% da população brasileira, e a gente resolve os problemas de oferta e demanda. A gente diminui o número de profissionais do mercado, de 20%, sei lá, para 5%, 10%, e tem emprego para todo mundo, né? Para todo mundo que formou. Por outro lado, a gente pode adotar essa estratégia e deixar que a grande massa de brasileiros não tenha acesso ao ensino superior e não exerça essas profissões. Ou então a gente pode continuar esse processo de democratização do ensino no Brasil, saindo dos 20% para, por exemplo, 60%, 70%, que seriam os ideais, os valores da Coreia do Sul, e aí teremos um fenômeno da diminuição ainda mais do valor da mão de obra desses profissionais. Essa é uma questão que eu trago aí para a nossa reflexão. E aí, José? E agora, José? Qual caminho a seguir? Será que existe a possibilidade de mesclarmos um processo de qualificação da mão de obra com a continuidade de uma remuneração digna, tendendo aos pisos? Ou a oferta e demanda é uma lei que rege o mercado e a gente cai nesse dilema aí? Bem, coloco para vocês aí para comentários, observações e críticas. Grande abraço a todos.